Bom dia, crianças. Olá. Boa tarde para quem vai abrir agora à tarde, né? Então, gente, é o seguinte. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de artes. Nós estamos trabalhando luz intensa. No primeiro capítulo, nós trabalhamos o volume na pintura, na escultura e os inventes para iluminar, certo? No segundo capítulo, foi abordada a parte de iluminação, a importância da iluminação, a iluminação destacando uma cena, né? E criando luzes em imagens. No terceiro capítulo, nós trabalhamos a parte de intensidade, onde vocês tiveram que analisar se vocês estavam ouvindo bem, né? A questão do observar os sons, do saber diferenciar um som forte de um som fraco. E vocês viram também a intensidade dos sons nas músicas, né? E por último, na questão da intensidade, nós trabalhamos a intensidade da voz, né? A voz, ela no natural e ela quando nós usávamos algum para acrescentar o nosso tom, né? Algum objeto como microfone e outros, né? Acessórios a mais. Então, nós vamos agora trabalhar no quarto capítulo, o brilho. Nessa imagem aqui, eu estou focando crianças. Será que o brilho é referente que nós vamos trabalhar em artes? Só o brilho na questão de iluminação? Será que nós vamos trabalhar esse tipo ou nós iremos também abordar a parte do talento? Porque aqui vocês podem observar que nós temos aqui crianças que se destacam na parte musical, que tem talentos musicais, né? Então, você já parou para pensar qual o tipo do seu talento? Se na sua família tem alguma pessoa que tem talento, a gente sabe que tem, mas que se destaca em que tipo de talento? Se é um artesão, trabalha com arte, manuais, se trabalha com pintura, se é um escultor, né? Se é um cantor, se é um músico, né? É um dançarino, isso daqui são talentos, são tipos de talentos. Então, no slide a seguir, nós vamos ver a definição, certo? Vamos ver a definição. Então, brilho, brilho. Luz viva e cintilante, esplendor e cintilação. Aqui nós estamos falando mais voltado para a parte de luz, né? E como eu falei também, existe o conjunto de qualidades e talentos de uma pessoa. Então, ela pode se destacar de alguma forma, né? Que a gente vai ver agora no tópico seguinte. Você conhece alguém brilhante na sua família? Será que tem alguém na sua família que brilha porque canta, porque dança, porque, como eu falei, é um artista, um artesão que trabalha com coisas manuais? Será que você tem algum amigo, algum familiar? Você é brilhante em quê? Você acha que se destaca em quê? No esporte? Né? Porque quando no esporte também você pode ser brilhante, ou seja, numa natação, no judô, no muay thai, no próprio futebol, que a maioria dos meninos gostam, né? Então, você já descobriu o seu talento, porque você tem que despertar, né? O que existe em você. Esse tipo de dança, agora nós vamos trabalhar a dança, eu creio que vocês conseguem identificar. Quando eu for falando, você vai conseguir identificar. Porque as nossas crianças que estudaram com a professora Silvana ano passado, eles realizaram esse tipo de dança.
E eu creio que algumas outras crianças que não fizeram parte não fizeram o nosso primeiro ano aqui na escola, mas que de alguma forma deve ter feito na sua escola, e não sei se representou a valsa, mas nós do Colégio Presidente Médici, nós trabalhamos a valsa. Então, quando você assistir em algum momento alguma apresentação, ou seja em teatro, ou seja na própria TV, esse tipo de dança, você vai conseguir identificar, porque são danças que você, é uma dança que você já vivenciou e que você conhece a característica fundamental dela, que são os giros. Então, dança. Cada dança tem suas próprias movimentações, né, no espaço. Ou seja, a valsa é diferente dos movimentos do forró, o forró é diferente do tango, o tango é diferente do funk. Então, cada dança tem seu próprio estilo, seus próprios movimentos. Mas geralmente se tem os pés como ponto de apoio, né? Porque geralmente, não sempre, talvez em algumas danças, outro ponto, seja usado outro ponto de apoio, ou em algum determinado movimento, né? Certo. Então vamos lá. Na valsa, o deslocamento é feito por meio de giro, foi o que eu falei, né? Em diversas direções ou sentidos. Podemos nos deslocar em muitas direções e de muitas formas. Então, como eu falei, as crianças que dançaram a valsa, se por algum momento se veio uma situação de assistir alguma apresentação, vai reconhecer. E pela gravura aí, nós podemos observar que a valsa é um estilo antigo, né? Pelas características das moças, das senhoras e dos rapazes dançando, pelo estilo de roupa, né? É uma dança antiga. Existem muitas formas de deslocamento. Algumas imagens que eu vou apresentar agora, gente, vocês vão ter, vai ser familiar para vocês, porque são retiradas do livro de vocês, para vocês ficarem mais familiarizados, tá certo? Com o conteúdo. Então, na página 282, vocês vão ver algumas crianças representando esse tipo de deslocamento, essa forma de deslocamento, que é o engatinhar. Geralmente, quando se fala engatinhar, você lembra de quê? Do bebê, né? Que quando ele está aprendendo a andar, uma das primeiras coisas que ele faz é engatinhar, né? Dançar agachado, arrastar-se e rolar. Então, essas são algumas formas de deslocamento, né? Não só na dança, mas que como você pode usar o seu corpo. São algumas formas de como você usar o seu corpo. O arrastar, estilo cobrinha, né? Esse movimento aqui. O arrastar, ó. Lembra daquela música da educação infantil? A cobra vai subindo, vai arrastar, né? Ela vai com o peito dela no chão ou na árvore, porque ela não. O movimento dela é esse. Então, o rolar, né? Que é o girar. Geralmente, quem faz esporte, como o judô, tem a parte do rolamento, né? Estou citando alguns que talvez as crianças consigam se ver, né? Se identificar. Então, a direção de deslocamento, nós falamos na disciplina de matemática, nós trabalhamos localização e a importância, né? Por que é importante se deslocar? Porque numa dança, num trajeto de casa, da escola para casa, você tem que saber se deslocar, você tem que saber o que é seguir, o que é girar, o que é à esquerda, o que é à direita. Então, o nosso corpo também, você pode ver essa parte também. Então, vamos lá.
direções. Nosso corpo pode se deslocar à direita, à direita, à esquerda, para frente, acompanhando o movimento das séparas que tem aí, para trás, girar à direita e girar à esquerda, certo? Então, nessa página, essas direções aí de deslocamento, você vai encontrar na página 283. Mas eu não queria que vocês ficassem folheando sempre o livro, não. Só peguem o livro quando necessário for, quando eu solicitar. Acompanhe a minha explicação, anote qualquer dúvida que você tiver, tá certo? Quando tiver as lives de tira dúvidas, as aulas remotas de tira dúvida, você possa perguntar, tá bom? Então, vamos para a próxima. Nos caminhos também, existem os caminhos retos, né? Quando nós vamos numa estrada, quando nós vamos fazer um passeio com o papai e com a mamãe, né? Existem os caminhos retos, mas que em algum lugar esse caminho é curvo, ou seja, você vai ter que girar para a direita ou girar para a esquerda. Então, por isso a importância. Então, o deslocamento não existe só na dança. O deslocamento existe no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina, tá certo? Então, percebendo um caminho reto, que se divide em uma curva para a esquerda e outra para a direita. Os movimentos corporais, nós falamos, eu citei a estrada, mas existe também um movimento reto falando do nosso corpo. Será que essa criança aí, observem bem essa imagem aí, analise bem essa imagem aí, Diogo, dá uma olhadinha aí. Será que esse movimento aí é um movimento reto ou curvo? Ivna, será que esse movimento é reto ou curvo? Então, são coisas que vocês têm que observarem, tá certo? E não tá reto, né? Porque se fosse reto, a perna dela tava toda assim, ó, pra cima, né? Então, ela fez esse movimento. A partir que ela não tá vendo o reto aqui, ela deu uma dobradinha, esse movimento passou a ser um movimento curvo, né? Então, vamos lá. Podemos fazer análise em relação aos movimentos corporais, os retos que eu expliquei e os sinuosos ou curvos, né? Trabalhamos a imagem. Agora, os espaços. Agora, nós também estamos falando dos nossos movimentos corporais ainda, né? Então, existem os movimentos altos, os médios e os baixos. Na dança, os espaços, também chamados de plano, são baixos, médios e altos. São três, né? Então, os espaços, eles são três. O alto, o médio e o baixo. Refere-se à altura do movimento que você vai realizar. Então, esse menininho aí, ó, tá dando um pulo, né? Ele deu um pulo, né? Então, que tipo de movimento ele está fazendo? É um salto, né? Ele está fazendo um salto. E a menina caminhando. Quando caminhando, normalmente, os passos estão no espaço médio, né? Estão no espaço médio. Aqui nós temos um menino que agachado, né? Que foi o que eu falei anteriormente, né? Então, ao caminharmos agachados, com os joelhos flexionados, aqui dobrados, né? Flexionados são dobrados. Exploramos espaço baixo, certo? E ao caminharmos na ponta dos pés ou pulamos, por exemplo, o espaço é alto. A imagem daquela criança lá foi o primeiro, eu vou voltar, né?
esse daqui, que ele deu um salto, então é alto, porque ele tirou o pé do chão, não é isso? Ok? Então, relembrando o que eu falei lá no começo, conteúdo da quarta unidade, referente a brilho, é somente esse. Eu fiz uma revisão no começo, né, onde eu falei algumas coisas referentes aos capítulos que nós havíamos estudado. Então, vamos recapitular novamente, tá bom? A luz é usada para dar ideia de volume nas pinturas e nas imagens. As esculturas, para dar ideia de volume, são trabalhadas as 3 dimensões, né, que foram trabalhadas, né? O escuro é a ausência de luz. O fogo foi o primeiro artifício que o ser humano usou para iluminar os ambientes. Então, esse conteúdo aí foi conteúdo até que nós trabalhamos na nossa provinha da semana passada. Depois do fogo vieram as tochas, as velas, os lampiões, a lamparina e a lâmpada, os lampiões e a lâmpada elétrica. Gente, os sons variam de intensidade. A intensidade tem relação com a força do som. A primeira forma de iluminação e a mais usada no teatro foi a luz do sol. O holofote é uma fonte de iluminação mais usada no teatro dos dias de hoje. Quer dizer, uma das invenções mais atuais. Então, brilho significa luz viva e cintilante. Também pode ser uma dança, né? Que deslocam com muitas. Em uma dança podemos deslocar em muitas direções e de muitas formas. Aqui é um resumo geral, tá certo? Que você pode depois estudar com mais calma, né? No seu livrinho tem também, no seu LV2, tá certo? O deslocamento na dança pode acontecer quando nos arrastamos, engatinhamos, pulamos ou nos contorcemos, que foi o caso daquela menininha lá, né? Na dança, os espaços podem ser baixos, médios, altos, e refere-se à altura do movimento que realizamos. Aqui nós temos uma imagem da nossa festinha do primeiro ano, né? Saudades da turminha. E do meu pequeno Ícaro, que eu queria notícia dele, que eu não estou tendo notícia dele. Quem tiver um contato que possa me dar, por gentileza. Estou tentando contato com ele, não estou conseguindo. Gente, nós concluímos aqui a nossa valsa, tá certo? As características diferentes, mas no estilo de vestido rodado, os meninos tudo, também é um estilo de seguindo quase o mesmo padrão de antigamente, né? Os meninos tudo de terno, vestidinho, as meninas de vestido longos e rodados, que uma das características da valsa que eu falei no início. Então, gente, acompanhe nossos agendamentos digitais. Durante a semana haverá algumas mudanças referentes às atividades, mas não, nós vamos seguir o horário que foi proposto no começo, durante essa semana, mas em alguns dias, como na quarta-feira e na quinta-feira, eu vou acrescentar mais uma disciplina para poder dar o conteúdo melhor, explicar melhor e você ter mais condições de entender o conteúdo do jeito que eu estou dividindo, tá bom, gente? Fiquem com Deus, beijos, façam suas atividades, não acumule, estude diariamente, não deixe para estudar só na véspera, tá bom? E o contato da escola, dos nossos coordenadores, as dúvidas, procure o nosso coordenador, fale com ele, tá bom? Que nós estamos aqui para atender vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.